Dia 3 dos nossos 14 dias de comunicação intencional. Bom dia, bom dia, bom dia! Todos os dias, às 8 horas, horário de Brasília, estou aqui ao vivo com vocês nesses 14 dias de comunicação intencional. Então seja muito bem-vinda, porque se você quer prosperar, se você quer que sua comunicação te traga resultados financeiros e, consequentemente, resultados nas suas relações, uma vida de paz e pix, vamos combinar que é bom demais? É através da sua comunicação que você vai conquistar isso. Afinal, quando nós construímos uma comunicação intencional, nós temos estrutura para sustentar os nossos sonhos, os nossos desejos e se relacionar com as pessoas do nosso lugar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Dani Pamplona, sou mentora de comunicação e trabalho há 20 anos com comunicação e fui construindo uma metodologia chamada comunicação sistêmica, aonde você constrói do seu lugar uma comunicação que te leve para os resultados que você está buscando. Eu não sei quem aí nessa sexta-feira quer prosperar. Quem aí nessa sexta-feira quer resultado financeiro, resultado de satisfação pessoal. Basicamente a vida, ela existe para nos trazer dois movimentos. O primeiro é o movimento da realização e do sucesso, onde a gente se sente bem com a gente mesmo e consegue ampliar o nosso alcance. E o segundo é o movimento do propósito, onde a gente entende que nós temos uma mensagem no mundo e que quanto mais a gente fala essa mensagem, mais nós podemos melhorar esse mundo e auxiliar as pessoas. Então é para isso que eu tô aqui todos os dias às 8 horas. Hoje é o nosso terceiro dia. O que nós já tivemos nesses últimos dias? Para você ir chegando e se inteirando, todas as lives estão salvas no meu perfil. Tá bem fácil de identificar por dia, que é para realmente você participar, realmente você estar por aqui. Elas duram em torno de 40, no máximo 50 minutos. É uma aula para que você possa sair daqui aplicando coisas na sua vida e construindo aí a comunicação que vai te levar para os teus resultados. Então fica comigo nessa sexta-feira, vamos construir esse movimento e eu sempre digo que quem consegue ser constante na sexta-feira, consegue ser constante em qualquer dia, porque sexta-feira é considerado o Dia Internacional da Desistência, não é mesmo? Hoje eu não vou porque já é sexta. Eu vou começar a segunda de novo, deixa pra lá, não tem mais o que fazer. Tem sim, senhora! Acorda, bom dia! Por aqui já teve treino, por aqui já teve passeio com os pets, por aqui já teve café da manhã em família, crianças enviadas para a escola. E agora, servir vocês através do meu conhecimento. Então, bora lá juntos, que hoje nós vamos falar sobre as palavras que você precisa parar de dizer todos os dias, se você quiser prosperar. Ao longo desses 2 dias que nós já fizemos da comunicação intencional, nós tivemos os 5 erros que você mais comete e que fazem o quê? Fazem com que você não consiga sustentar a sua comunicação. Nós falamos disso no primeiro dia. Ontem nós falamos sobre o primeiro passo para você ter uma comunicação intencional. E hoje, começando agora, nós vamos falar sobre as palavras que você precisa parar de falar se quiser prosperar. Porque sim, senhora, a palavra, ela é muito poderosa. E nós precisamos aprender a usar as palavras para intencionar o nosso resultado e não para nos sabotar. Quero começar te explicando qual que é o significado da palavra intencional. Você sabe a origem dessa palavra? Uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho como mentora de comunicação é sempre estudar o significado das palavras. Porque quando a gente entende a composição e a energia que cada palavra tem, nós começamos a utilizá-la de um jeito diferente. Então, intenção, e eu gosto de fazer intenção com S. E a partir de hoje, comece a usar a intenção com S e eu vou te explicar por quê. Tensão
interna o suficiente para fazer algo acontecer. Então, quando eu digo para vocês que o que vai te trazer resultados financeiros e pessoais, prosperidade em todos os sentidos da sua vida, é uma comunicação intencional, é porque você precisa de tensão interna o suficiente para que quando a comunicação saia, ela tenha uma direção. As palavras, elas são como flecha, não é mesmo? Quantas e quantas vezes você fala as coisas e depois você diz, eu não devia ter dito isso. Nossa, falei demais. Nossa, eu não queria ter dito. Pois é, só que disse. Disse porque falta desenvolver musculatura emocional e sustentação para que a sua comunicação não destrua os seus resultados. Seja quando você está na frente de um cliente, seja quando você está numa conversa de um relacionamento, seja quando você está tomando uma decisão. A tensão interna precisa te ajudar a romper e realizar, e não implodir. Então, guarda esse movimento. A gente vai gerar tensão interna para quê? Expandir. Porque se você não expande, o que acontece? Você contrai. E você vai reproduzindo os padrões. Eu não sei quais frases você percebe que você repete, mas que não são suas. Você repete porque você aprendeu e ouviu muito ao longo da sua vida. E essas palavras e frases carregam muitas crenças, gente. Crenças enormes. E eu vou contar essas crenças e agora eu te convido a aproveitar e clicar no aviãozinho que tá aqui do lado do perfil e enviar para as pessoas aí que você conhece, para as pessoas que você pode ajudar através dessa live, para elas estarem aqui com a gente, para elas aproveitarem esse momento ao vivo. Afinal, se a gente cuida das palavras que diz na sexta-feira, imagina o que a gente não consegue fazer no resto da semana, no resto do nosso mês, não é verdade? Então, bom dia para quem está chegando, sejam muito bem-vindas. Nós vamos hoje entender que palavras são essas, que quando a gente fala, gera a intenção, a tensão interna, de um jeito que te faz contrair ao invés de expandir. Então, se comunicação intencional é você ter força interna suficiente para colocar para fora aquilo que você realmente quer, quando a gente escolhe algumas palavras que não nos auxiliam a isso, nós apenas reproduzimos o padrão. E aí, gente, vem a questão sistêmica. Então, Dani, por que o teu trabalho considera o sistêmico na comunicação? Porque as palavras que você aprendeu, senhora, você aprendeu com os seus pais. Você aprendeu com os adultos que te criaram. E talvez há muitas e muitas gerações essas palavras venham sendo repetidas na tua família. Vou contar para vocês um exemplo meu. O meu pai tem uma palavra que é quase um mantra para ele. E ele, sempre que ele fala comigo, sempre que ele fala com alguém, principalmente da família, ele repete essas palavras. E aí, essa semana mesmo, terça-feira foi meu aniversário, eles ligaram para me dar parabéns, e o meu pai fez o quê? Falou: minha filha, vamos lá, lutar, lutar, lutar. A vida é uma luta. Essa frase é do meu pai. E por muito tempo, senhoras, eu repeti essa frase. Para mim, era inconsciente. Porque, vamos criar uma imagem para vocês. Aproveitar que eu tô aqui na mesa do café da manhã, vou pegar essa faca, tá? Imagina que tudo que você fala no automático tá aqui, Imagina que isso aqui é o limite e tudo que tá abaixo do limite é inconsciente. Então você fala palavras e frases no automático porque é inconsciente. Você tá acostumado a falar desse jeito sempre.
Agora, quando você traz consciência para as palavras, para a energia que elas têm, para o poder que elas têm na tua vida, as coisas começam a mudar. Porque tudo que está no inconsciente é do sistema familiar. Então, quando meu pai repete que a vida é uma luta, que tudo é uma luta, para ele faz sentido porque ele repete isso há muito tempo. Provavelmente ele ouviu do pai dele, ele ouviu de outras pessoas. E aí o que acontece? Quando eu repito também, eu fico nesse limbo inconsciente junto com ele. E o que repetir que a vida é uma luta trouxe para mim? Aos 29 anos, meu corpo simulou um ataque cardíaco. Eu não parava, trabalhava manhã, tarde, noite. Guerreiraça. Quem é guerreira aí? Coloca um eu para saber. Bate no peito, eu dou conta de tudo, eu faço, não preciso pedir ajuda. Uma raiva doida de quem tem que estar sempre lutando, fazendo as coisas. Eu atendi uma empresária essa semana e ela falou assim: nossa, fevereiro a gente conseguiu bater a meta, mas nem comemoramos, porque março já chegou e os boletos chegaram e era tudo de novo. Aí eu falei, ó o padrão da luta, ó o padrão da guerreira. Eu me tornei uma guerreira a partir da palavra que eu tomei do meu pai. E por muito tempo eu também achava que a vida era uma luta. Até o momento em que eu tomei consciência. Ó, quando a gente sai do limbo, a gente toma consciência. Eu tomei consciência e eu pude entender que isso aqui era do meu pai. Ele é grande, mas é dele. Eu não preciso reproduzir mais. Só que aí, eu não vou ser a pessoa que vai corrigir o meu pai, que vai dizer, ai pai, a vida não é uma luta, não pode falar assim. Porque eu sou bem pequena, percebe? Ele é meu pai, é a vida dele. Se ele quiser ter consciência, é uma decisão dele. Porque vocês percebem que muitas vezes a gente quer educar as pessoas ao nosso entorno? Nós aprendemos uma coisa, fazemos um curso e nós queremos educar as pessoas para que elas façam o mesmo. Senhora, se você tem feito isso, só para, tá? Não dá. Não dá para educar adultos. Se você tenta corrigir e educar o seu marido, se você tenta corrigir e educar os seus pais, você está gastando energia e reproduzindo padrões. Agora, quando você finalmente decide se educar e entender, caramba, eu vou ganhar essa consciência. Quando meu pai fala hoje a vida é uma luta, dentro de mim eu respiro e digo, a vida é uma dança, pai. E essa ressignificação foi muito poderosa para mim, porque quando eu penso em dança, eu penso em leveza, fluidez, mas eu também penso em força. Essa imagem faz sentido para vocês? Inclusive solta um foguinho aí para eu saber se você tá comigo ao vivo, porque eu gosto muito da imagem da dança. E aí, quando eu penso na dança, eu penso, caramba, a bailarina clássica, ela faz ponta, ela direciona a energia, ela precisa de muita força, mas ela também precisa sustentar a leveza, uma leveza de adulto. Então, ficou leve para mim. Percebe? Exatamente, Elô, a gente não precisa corrigir ninguém. E, na verdade, é uma muleta corrigir os outros. Vocês já pararam para pensar? Corrigir os outros, guarda essa frase, tá? Guarda essa frase no seu coração. Corrigir os outros é uma muleta para te manter na incoerência. Você aprende uma coisa, você faz um curso, você tá aqui vendo a live, você aprende essa coisa, e aí você faz o quê? Fala pro outro. Não passa por você, não entra no seu filtro. E aí você cobra do seu marido, mas você não tá fazendo. Por isso, quando a gente foca no nosso desenvolvimento, nós realmente somos a mudança que nós queremos no mundo. E aí fica muito mais leve. Então, senhoras, estão prontas para descobrir quais são as palavras que você precisa parar de falar hoje, porque estão tirando a sua prosperidade.
Porque essas palavras, elas te colocam em 2 lugares. Na mente CLT e na mente de escassez. No seu sistema familiar, houve muito sacrifício. E a gente repete as falas por pertencimento. Tanto que eu intencionei uma carta para abrir a live hoje e ela disse: eu reconheço que você pertence a esse lugar. Nós reproduzimos essas palavras por amor a quem nos criou. Por muito tempo, viver lutando e dizer que a vida era uma luta era uma forma inconsciente de eu dizer que eu amava meu pai. Mas hoje eu digo: querido papai, eu vejo você. Eu vejo que a vida foi uma luta para você. E eu escolho dançar com a vida em honra a todo o seu sacrifício. Vocês percebem? E aí quando as coisas estão difíceis para mim, eu digo: bora dançar, bora movimentar, bora sacudir essa poeira. Porque para mim, Daniele, a imagem da dança, por mais que tenha força, faz muito mais sentido do que a imagem da luta. Então eu vou trazer hoje para vocês aqui 5 palavras que quanto mais você repete, mais você fica presa aos padrões familiares e mais você sai do seu lugar de força e da sua capacidade de consciência para crescer e para prosperar. Então, a primeira delas, e essa, o que eu escuto de empreendedora e empresária repetindo essa palavra, e eu quero saber se você vai ter coragem para me escrever aqui no chat se você fala essa palavra também, tá? Eu falava muito essa palavra e até hoje eu preciso cuidar, me policiar um pouquinho para não repetir ela. E a palavra, a top número 1, que te tira da prosperidade, que te traz referência negativa, é... Manda essa live para uma amiga agora, que depois dessa palavra vai mudar seu dia, tá? Clica no aviãozinho e manda para alguém. Tô na correria. Palavra 1, correria. Cuidado com essa palavra. Tá correndo para quê? Tá correndo do quê? O sentido inconsciente da palavra correria é: quem corre está correndo para tentar provar algo para alguém. E eu quero que você guarde esse significado para tirar essa palavra do seu vocabulário. E todas as vezes que você se pegar falando, você vai dizer outra frase para ressignificar. Quando você diz "tô na correria", você está querendo provar que está fazendo. Quantas e quantas vezes nós dizemos que estamos correndo, que temos muita coisa, porque no fundo nós não estamos bancando as nossas decisões. Dizendo: se eu tenho muita coisa na minha vida, se eu, Daniele, hoje administro uma empresa, cuido da minha casa, cuido dos meus 2 filhos, uma pré-adolescente e um adolescente, sou esposa do meu marido, apoio ele na empresa dele, nos projetos dele, faço parte de um clube de negócios imenso, desenvolvo atividades na minha cidade, na associação comercial. Se eu faço tudo isso, se eu vou para academia às 4 da manhã, é porque eu decidi. Não é correria. É porque eu estou direcionada na vida que eu quero. Você percebe? Quem está correndo está apagando fogo. Está tentando ser imediata. E sabe quem é imediatista, senhora? A sua criança. A criança quer agora. Ela não quer esperar. Ela não tem tempo. Ela fica agoniada. Pois é. Então, quanto mais você repete a correria, quanto mais você diz que você está correndo e que você não está parando, mais você vai para esse lugar infantil, imediatista, que tira você da sua prosperidade. Porque a prosperidade, ela acontece no jogo do médio e do longo prazo.
plantar para colher. Não é à toa que essa que vos fala veio morar no Mato Grosso, na capital do agro, para aprender sobre plantio e colheita, para aterrar e para poder oferecer para vocês algo ainda melhor. Quem me acompanha há muitos anos acompanhou todo o meu histórico de transformação. E, gente, eu saí de alguém há 7 anos atrás que tinha muita dificuldade de, sobretudo, fazer escolhas e tomar decisões, de me posicionar, apesar de ser uma atriz, apesar de encantar, eu ficava só no encantamento. Eu não decidia, eu não me posicionava. E nesses últimos 7 anos eu me transformei na profissional e na empresária que eu me tornei. Como que eu fiz essa transição? Como que eu sou uma empresária que aprendeu, a partir da pandemia, a sustentar um faturamento de 20 mil por mês? Faria diferença na sua vida hoje um faturamento estável de 20 mil reais por mês? Foi a minha comunicação intencional. Foi parar de dizer que eu estava na correria que começou a mudar o meu jogo. Então, bora fazer esse primeiro combinado? Para você que está chegando agora, eu vou trazer 5 palavras que estão te impedindo de prosperar, que mandam uma informação errada para o seu cérebro e que travam o seu processo. A primeira delas é correria. Para de correr. Vou te contar uma história curtinha sobre correria para você não esquecer mais. E se isso que eu disse até agora fez sentido, solta um foguinho aí para mim nas reações. Clica na reação e traz um foguinho, porque o fogo é o símbolo da nossa comunidade de comunicação sistêmica. E quanto mais você deixa incendiar, mais você toma esse conhecimento aí para você. A história sobre a correria é a seguinte. Dizem que tinha uma mulher que estava correndo na rua. Correndo muito. Em um determinado momento, outra mulher que estava atravessando essa rua viu essa mulher correndo. Então, a mulher que atravessava a rua parou bem na direção da mulher que estava correndo. E aí, tinha uma mulher parada e outra correndo. A mulher que estava correndo começou a gritar: sai da minha frente! Você não tá vendo que eu tô correndo? Sai da minha frente! E a mulher que estava parada apenas perguntou: por que você tá correndo? A mulher que estava correndo então gritou: eu tô correndo atrás do meu sustento, sai da minha frente! E a mulher que estava parada fez a segunda e mais importante pergunta: e como é que você sabe que o seu sustento não está correndo atrás de você? Nessa hora, a mulher que corria parou. E às vezes é só isso que você está precisando fazer. Para um pouco e entende para onde você está correndo. Para quê? Talvez você está perdendo oportunidades por correr demais, por não se vincular às pessoas certas, por não estar em ambientes que te ajudam a crescer. Talvez ao seu entorno só tenham pessoas que estão correndo, que estão adoecidas, que reclamam, que falam palavras ruins, e aí você se sente sugada, acha que não tem jeito. Eu vou te falar, existem lugares muito melhores para você estar. O primeiro deles é o nosso grupo de WhatsApp da comunidade 14 Dias de Comunicação Intencional. Basta você escrever grupo aqui embaixo que nós vamos enviar para você o link de WhatsApp para você estar na nossa comunidade. E é claro, se você realmente quiser aprender a usar as palavras certas, ser intencional, conseguir vender mais no seu negócio, imagina você hoje com um faturamento de 20 mil reais fixo através do teu trabalho, através do teu servir. Aí você tem caminhos para estar comigo. Hoje nós temos uma escola de comunicação sistêmica, onde as empreendedoras são treinadas para comunicação de vendas, comunicação nas suas relações, comunicação nas redes sociais. E a Escola Avança está disponível para todas as mulheres que quiserem estar conosco nessa jornada. Lá eu pego na mão e te acompanho.
E para aquelas mulheres que já estão, eu já tenho uma comunidade, Dani, eu já tenho um negócio grande, eu quero expandir, eu quero palestrar fora do país, eu quero fazer movimentos maiores, eu tenho um Clã Master, onde eu acompanho individualmente a sua comunicação e te coloco numa comunidade de mulheres prontas para expandir. E essa é a minha missão. Clau, a gente vai mandar para você o link, vai ser um prazer te receber no nosso grupo, porque a minha missão, senhoras, é até 2036 erguer a voz de 1 milhão de mulheres. E como é que uma mulher ergue a voz? Substituindo palavras, aprendendo a se escolher, aprendendo a falar do seu lugar. Fez sentido até aqui, senhoras? Tá fazendo sentido? Bota um sim pra mim aí no chat pra eu saber que você tá aqui, porque quem não comunica não é vista, não é verdade? Então quero saber que você tá aqui comigo e bora pra segunda palavra que eu falei, que são 5, não é mesmo? Muito bem. Então, a primeira palavra é correria. E Cleo, bem-vinda! Fico muito feliz em saber que fez sentido. É sobre isso. Primeira palavra, correria. A segunda palavra, que na verdade é uma expressão, né? Uma junção de 3 palavras que você precisa tirar hoje do seu vocabulário, se você quiser prosperar. É a expressão não dou conta. Você sabe o que significa dar conta? Dar conta é ter clareza. E essa é uma expressão que foi construída quando um comerciante vendia ali no seu bar, no seu restaurante, e ele dava a conta para o cliente pagar. Percebe? E nessa conta tinha clareza do que tinha sido consumido. Então, quando você diz que você não dá conta, você não tem clareza sobre a sua própria vida, senhora. Nossa, eu não dou conta do meu casamento. Caramba, o que está faltando de clareza nessa relação? Para você entender o que é seu, o que é do seu marido, quais são os combinados que vocês têm que fazer. Eu não dou conta do meu trabalho. Uau! Que clareza tá te faltando? Sempre que você diz que você não vai dar conta, que você não dá conta, tá te faltando é clareza. Sabe quando você tá num happy hour, assim, no bar, com os amigos, no restaurante, você vai consumindo as coisas, você vai pedindo, vai comendo, vai bebendo e tal. Na hora em que te dão a conta, você consegue ver o que você consumiu. Então, quando você diz que você não dá conta, você está dizendo para Deus, você está dizendo para o universo que você não quer ver o que você está vivendo. Olha o impacto. Alguém sabia desse significado do dar conta? Para você ver como as palavras são poderosas e nós temos que cuidar delas, orar e vigiar todos os dias. Então, sim, Deus, eu dou conta todos os dias, mas eu dou conta do que eu decido, não do que me demanda. Porque muitas vezes você não está dando conta porque você está carregando o que não é seu. Então, você precisa de clareza para ter limite. Eu não dou conta do meu marido, não tem que dar mesmo? Ele tem mãe? Percebe? Então eu tenho que ter clareza de que ele é meu marido. Eu dou conta do nosso relacionamento. Eu não sou mãe dele, eu não vou educar ele. Eu não dou conta de vender. Ah, e essa é forte, hein? Quem aí, tem alguém assistindo essa live hoje que tem dificuldade de vendas? Dificuldade de oferecer o que faz, de falar sobre o seu, né, o seu produto, o seu trabalho, de precificar? Nos próximos dias, amanhã a live vai ser babado, tá? Vai ser sábado, vai ser no mesmo horário e nós vamos falar de dinheiro. Amanhã a gente vai falar de comunicação intencional e dinheiro. Então, se eu fosse a senhora,
não perdia essa live de amanhã. Olha só, já chegou as que tem problema de vender. Eu sei, cada uma tem a mentora que merece. Há 6 anos atrás eu era essa pessoa. E hoje, depois de mais de 1,5 milhão faturados através do meu negócio, eu sou uma pessoa que vende dançando com a vida. E que eu acho vender uma das coisas mais fabulosas do mundo, porque quando a gente vende, nós servimos a vida. E nós podemos ver a vida das pessoas melhorarem. E é tão lindo isso, né? Através do nosso serviço, a vida dos outros melhora. Então, Cleo, então, Regina, vocês que têm dificuldade, a venda, ela tá muito ligada à nossa capacidade de clareza. Clareza do que fazemos, do que entregamos e de como vamos nos relacionar com o outro. Eu vou fazer no final do mês, gente, uma imersão só de comunicação para vendas. Vou divulgar para vocês, eu não sei se a gente vai divulgar amanhã ou segunda-feira, nós vamos abrir as vagas. E é um treinamento comigo para você aprender a direcionar a sua comunicação para uma conversão. Por quê? E aí nós chegamos na nossa terceira palavra, nossa terceira expressão, né? Aquilo que você tem que parar de dizer se quiser prosperar, que é... rufem os tambores. O famoso não sei. Não sei. Tira o não sei da sua vida, se você quiser prosperar. Tira o não sei da sua vida, se você quiser vender. Como assim, Dani, tirar o não sei? Saber é integrar conhecimento com experiência. Sempre que você diz não sei, você está dizendo que o seu conhecimento e a sua experiência não servem. E aí, se eu não sei vender, se eu não sei como é o meu serviço, se eu não sei como ajudar o outro, isso quer dizer que eu não estou olhando para o meu conhecimento e para a minha experiência. Tá, Dani, quer dizer que a gente sabe tudo? Não. Quer dizer que quando a gente tem clareza do nosso conhecimento e da nossa experiência, nós vamos entendendo o que nos falta. Talvez te falte uma competência de comunicação. E é por isso que você está aqui acompanhando as minhas lives. E é por isso que você precisa da minha expertise para ir para o próximo passo, que é um faturamento melhor, que é resultados no seu negócio e na sua vida. Percebe? Só que quando você diz que não sabe, frente a algo que você quer, você está travando. Você não está respeitando o seu conhecimento e a sua experiência, porque de verdade, você não começou ontem, nem eu. Eu vejo profissionais muito poderosos que sabem muito. Por exemplo, vou pegar a Regina e a Cleo que falaram que tem dificuldade de vender. Regina, há quantos anos você faz o que você faz? Cleo, há quanto tempo você faz o que você faz? Eu tenho certeza que vocês não começaram ontem. Eu tenho certeza que vocês já estudaram muito, que vocês já impactaram pessoas. E mesmo quando a gente faz uma transição de carreira, a outra carreira não se apaga, a gente integra. Nós vamos somando essas nossas versões. Regina do céu, 25 anos. Vocês já pararam para pensar quanta experiência a Regina tem? Quanto conhecimento a Regina tem? Só que aí, vamos pegar só as 3 palavras. Se a Regina vive dizendo que está na correria, se a Regina vive dizendo que ela não dá conta, e se ela vive dizendo que não sabe, qual é a mensagem que ela está passando? Porque, gente, a nossa comunicação é emocional e é energética. Se eu sou uma empreendedora que está sempre na correria, que não dá conta das coisas e que não sabe, a mensagem que eu estou passando, a minha energia chega antes. O meu cliente vai ter dificuldade de confiar em mim. E hoje, a rede social, a sua comunicação lá no WhatsApp, a sua reunião de vendas, precisa sustentar
a sua experiência, o seu conhecimento e a sua experiência. Cléo, 3 anos. 3 anos talvez nessa profissão que você tá agora, que eu não sei qual é, se quiser falar, né? Mas e antes, Cléo? O que você fazia? Porque vocês percebem que é sobre integração? Eu sou mentora de comunicação com o método da comunicação sistêmica há 6 anos. Mas eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Porque todas as minhas versões foram sendo integradas no meu método de trabalho. E é ele que eu comunico hoje. Então, quando você decide que eu vou ser tua mentora, que você vai entrar, por exemplo, na minha escola de comunicação, no meu Clan Master, o que você recebe nesse combo? Você recebe a Dani Atriz. A Dani Atriz que sobe no palco desde que se conhece por gente que sabe dominar um palco, que sabe encantar um público, que tem toda a base de oratória. Você recebe a Dani contadora de histórias que sabe recortar uma boa história, sabe olhar para a sua história de vida e fazer você extrair o melhor disso. Você recebe a Dani treinadora e professora, mestre em educação. Você recebe a Dani que se tornou estrategista, que se tornou especialista em neurolinguística, em PNL, em constelação familiar. Você recebe a Dani terapeuta, a Dani empresária. Percebe? Então é um combo. Ó, a Cléo falou que tá 3 anos trabalhando com práticas integrativas. Mas qual que era a tua profissão antes, Cléo? Porque a tua profissão anterior, ou as profissões que você executou, precisam ser integradas a quem você é hoje. Porque senão é aí que a gente trava, gente. Ai, virei terapeuta, parece que eu não sou mais nada. A minha vida para trás foi embora. Eu tenho muitas mentoradas que só começaram a ter sucesso e resultado financeiro como terapeutas quando começaram a integrar as profissões que elas tinham antes. Percebe? Porque aí eu sei, eu tenho uma outra base. Eu tenho uma mentorada que inclusive é do Clan Master, que ela era engenheira. E ela fez uma transição de carreira para trabalhar como mentora e psicanalista. Cléo do céu, olha isso, professora há 20 anos. Caramba, olha toda a bagagem que você tem como professora. Tudo que a educação te trouxe e que faz a tua prática integrativa ser diferente da de outra terapeuta que nunca passou pela educação. Vocês percebem que é aí que a gente se perde no não sei? Quando a gente não integra o nosso jeito, a nossa forma de aprender as coisas, as experiências que nós vivemos, porque o teu cliente, senhora, ele não quer a técnica terapêutica, ele não quer o formato comercial que você oferece, ele quer você e o jeito como você faz as coisas. Por isso que conseguir construir um bom produto faz toda a diferença. Hoje lá no Clan Master a gente auxilia as Masters a construírem o seu produto estruturado com a sua empresa para poder entregar excelentes resultados. Por quê? E aí nós chegamos à nossa 4ª palavra, que na verdade também é uma expressão, não é uma frase. Não é o suficiente. Estamos chegando ao fim, tá? São 5, já temos 4. Quero ver se bateu aí. Tô na correria, primeira, certo? Bateu a correria aí? Tem muita gente na correria? Coloca um sim aí no chat para eu já saber se nós estamos falando a mesma língua. 2ª palavra. Quero ver quem tá atenta na live. Qual foi a 2ª palavra que eu trouxe para vocês depois de tô na correria? Então, a nossa primeira palavra, aquela que você tem que tirar da sua vida, se você quiser prosperar, é tô na correria. Qual foi a 2ª? Vocês percebem? Porque aí vira uma conversa, vira uma comunicação. Não sou só eu aqui, sozinha, é você aí do outro lado prestando atenção. Então, vou esperar alguém escrever no chat para mim qual foi a 2ª palavra que eu trouxe para vocês aqui na live. Enquanto vocês escrevem a 2ª, eu vou dar a colher de chá e vou falar a 3ª, né? Então, nesse lugar das palavras que nos impedem de prosperar. Vamos de trás para frente, porque estou esperando alguém escrever a 2ª.
Quarta palavra, não, expressão, não é o suficiente. Terceira, não sei. Ah, Cleo, arrasou. Segunda, eu não dou conta. Primeira, eu tô na correria. Tô na correria, não dou conta, não sei, não é suficiente. Suficiência tem a ver com controle e merecimento. E tem a ver com a sua falta de comemorar as coisas. Quanto mais você diz que não é suficiente, menos você está olhando para o que você já tem. Menos você está olhando para o seu entorno. Menos você está comemorando as bênçãos que Deus está te dando todos os dias. Sabe? Hoje eu tava voltando da academia com meu marido e com meu filho, e a gente ouvindo uma música e meio dançandinho no carro, antes das 6 da manhã, porque eu moro aqui no Mato Grosso, né? Então, aqui eu tô 1 hora antes que vocês no horário de Brasília, e a gente tava na academia e eu falei, nossa Deus, como eu sou grata pela vida que eu construí, pela família que eu construí. Então é suficiente, gratidão é sobre suficiência. É suficiente se você fez o teu melhor. E às vezes o teu melhor naquele dia é ter conseguido lidar com as tuas emoções. É conseguir chorar uma dor que precisava sair para limpar de uma vez por todas. Então sempre que você diz que não é suficiente, você está diminuindo o seu lugar e a sua grandeza. E aí você trava. Porque não se sente nem merecedora e nem capaz. Fez sentido? Bateu aí? Estão prontas pra gente ir pra última palavra e fechar a nossa manhã? E amanhã é papo de adulto, só volta quem quiser falar sobre dinheiro, tá? Hoje eu vou colocar um material complementar sobre essas 5 palavras lá no grupo de WhatsApp. Então se você ainda não tá lá, escreve grupo aqui, que eu vou te mandar uma mensagem quando acabar essa live, para você entrar no grupo do WhatsApp e não perder, porque são 14 dias de comunicação intencional. Amanhã, então, nós vamos falar de comunicação e dinheiro, e nós temos vários temas todos os dias para te ajudar a prosperar com a tua comunicação, ter essa comunicação intencional que você está buscando. Certo? Então vamos para quinta? Tô vendo o fogo subir, então quer dizer que vocês estão prontas. A última palavra, mas não menos importante, que você tem que tirar do seu vocabulário se você quiser prosperar, é dizer: tô louca, tô maluca. E essa frase tem muito a ver com o feminino. Cuidado. Tudo que você diz, você autoriza os outros a te dizerem também. E essa palavra tem um peso sistêmico e histórico muito grande. Essa palavra desrespeita o seu sentir, desrespeita o seu feminino. Vocês têm noção que no início do século XIX, na verdade na transição do século XIX para o século XX, as mulheres eram internadas em manicômios simplesmente porque não queriam casar com os homens que queriam que elas casassem, porque queriam ter uma profissão, porque queriam escrever um livro. Vocês percebem? Eram chamadas de histéricas. Então, todas as vezes que você diz para você mesmo, nossa, tô louca, nossa, tô maluca, você tá olhando pro seu sentir, pra sua intuição, pros teus sentimentos e dizendo que eles não são bons, de que eles causam coisas ruins. Só é louca e maluca a mulher que não se permite sentir. Percebe? Bateu aí? Essa é a nossa quinta palavra. Para quem chegou agora, a live vai ficar salva no meu perfil. E hoje eu tô trazendo as 5 palavras que você precisa parar de falar, se você quiser prosperar. Olha só, Paloma, não deixa mais. Ninguém. E às vezes a pessoa faz de um jeito carinhoso, de um jeito gostosinho, mas não. Maluca e louca
são palavras pejorativas para o feminino. Elas tiram a nossa força. Uma mulher que sente e que é intensa merece ser respeitada por isso e não subjugada, porque a loucura é o descontrole do sentir. Então, quando alguém te chama de louca, tá dizendo que você não tá dando conta de sentir e de ser quem você é. Então, de forma muito amorosa, porque às vezes a pessoa pode não ter a intenção, mas a palavra tem intenção por si só. É por isso que a gente cuida das palavras, porque a palavra por si só gera uma energia e muitas vezes atinge as nossas feridas e nos desregula emocionalmente. Vou repassar as 5 para a gente encerrar a nossa manhã. Primeira, tô na correria. Segunda, eu não dou conta. Terceira, não sei. Quarta, não é o suficiente. Quinta, tô louca. Chega. Chega de não respeitar o seu sentir. Chega de não respeitar o seu conhecimento e a sua experiência. Chega de não respeitar a sua capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. Chega de querer provar alguma coisa para alguém. Percebe? Ó, a Regina dizendo, uso a correria e o não dou conta. Se a gente tá correndo, tá querendo provar algo para alguém. Se não dá conta, não tem clareza da própria vida. Vou deixar um exercício, tá? Mas só quem tiver comprometido em prosperar vai fazer. Porque é assim, a gente pode ouvir e não fazer nada com isso. Ou a gente pode ouvir e aplicar na própria vida. Você vai pegar as 2 que você mais fala. Então, vou pegar o exemplo da Regina. Ela falou que fala da correria e do não dar conta. E aí, Regina, você vai pegar um papel e vai escrever. Se eu estou na correria, o que eu quero provar e para quem? E responder essas perguntas é ser muito honesta com você. É dizer, caramba, no fundo eu quero, sei lá, provar pro meu pai que eu dei certo e que eu posso ser uma empresária. Porque essas respostas, vamos lembrar daquela imagem que eu trouxe para vocês do começo, tá no inconsciente, tá nesse lugar do meu sistema. Quando eu falava na correria, eu queria provar pro meu pai. Para mim era exatamente isso, eu queria provar pro meu pai que eu podia ser uma empresária, que eu podia dar conta da minha própria vida. E agora, segunda frase da Regina, não dou conta. Lista, o que eu acho que eu não dou conta? Escreve. Não dou conta do meu serviço. Por que eu não dou conta do meu serviço? E aí você vai trazer clareza para aquilo que você não dá conta. Porque lembrando, como eu falei na live, dar conta é apresentar a conta, não é? É ter clareza da sua própria vida, do que foi feito, do que foi consumido. Então, façam esse exercício, respondam essas 2 questões, essas 2 frases, expressões que vocês mais repetem, trazendo clareza e escrita. E a última tarefa é mandar essa live, que vai ficar salva no meu perfil, para uma mulher que fala essas palavras, que você vê ela repetir, e que talvez ela não esteja prosperando, ela não tenha hoje um faturamento de 20 mil por mês, porque ela continua presa nas prisões que essas palavras trazem. E no mais, amanhã, às 8 horas, eu te espero para um papo de gente grande. Nós vamos falar sobre comunicação e dinheiro. E essa live vai ser um divisor de águas aqui na nossa jornada, porque nós vamos chegar no nosso 4º dia e eu quero ver quem está comprometido a realmente ter uma comunicação intencional e mudar seus resultados ainda esse ano. Então, boa vida. Se observem ao longo do dia para ver se vocês vão repetir alguma dessas 5 palavras e contem comigo e com a comunicação sistêmica. Amanhã é sábado, mas nós temos um encontro às 8 horas. E se você não está no nosso grupo de WhatsApp, escreva grupo aqui que nós vamos lhe enviar o link. Muito obrigada, uma ótima manhã e bora para mais vida. Tchau, gente!